Eu vou ensinar para vocês agora como fazer um acabamento no pano de copa, usando a técnica do rolo. Então eu tô com o meu paninho de copa aqui, e eu vou primeiro refilar ele todo, para fazer uma bainha, para depois fazer a barra. Então agora eu vou fazer eu já molhei, já passei, e agora eu vou refilá-lo para dar sequência na colocação das faixas. Primeiro eu tenho que fazer o refilamento e fazer as bainhas. Eu faço a bainha de 3 lados e deixo um lado sem a bainha. Vou mostrar para vocês isso. Então eu venho aqui, ó, eu vou tirar aquela parte que fica para fora da decoração do pano. É importante você deixar o pano bem reto, bem certinho o tamanho dele. Às vezes você tem que refilar, porque ele vem às vezes meio tortinho, né? Como ele é feito uma estampa, ele é estampado no tecido, às vezes ele não tá bem no fio, você tem que arrumá-lo. Então esse jeito de arrumar é acertando ele, deixando ele bem retinho. Então eu venho aqui, ó, acerto e vou tirar a parte do letreiro aqui, onde tem a auréola, que tem a marca, tem a decoração, né? E o lado que vai ser colocada a faixa, eu posso até deixar para depois, mas eu já vou refilar ele aqui, deixar ele já pré-refilado. Pode ser que depois a gente tenha que refilar um pouquinho mais. Ok. Vamos lá fazer a bainha agora. Eu vou fazer a bainha, como a técnica que eu vou fazer vai crescer um pouco o paninho de copa, eu vou fazer uma dobra um pouco maior desse lado. Então, vou marcar aqui junto com vocês, ó. Eu vou marcar 1 centímetro aqui, ou 0,75, você que sabe. Como é sacaria, às vezes desfia um pouco, eu gosto de marcar a dobra, a margem de costura, sabe aquela parte que vai dobrar para dentro? Eu gosto de colocar 1 centímetro, mas você pode até pôr 1/4 de polegada ou 0,75. Marco aqui e marco do lado oposto também. Essa canetinha é uma canetinha térmica. Aí, eu vou dobrar aqui e vou definir quanto que eu quero desse lado. Olha, eu vou deixar um pouquinho mais largo, assim. Aí, eu vou checar qual é essa medida que eu deixei. Ó, tá ficando 4 centímetros. Vamos dizer que seja 4 centímetros a dobra. Então, eu vou marcar... Tá dando 4,5, ó. Eu vou marcar esses 4,5 aqui. E aqui do lado, eu quero ver quanto que eu quero dobrar. Eu vou dobrar esse tanto. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ó, aqui eu vou colocar 3,5 centímetros. Esse pano de copa meu, ele é mais largo. Se você for trabalhar com um pano de copa mais estreito, de 50 de largura, ou esse de 50, fazer uma bainha de 1 centímetro, ou 1,5 centímetros no máximo, você ficar com um pano muito pequeno. Se for o pano de copa de 55, você pode fazer até uma barra maior, que ele não vai perder tanta largura, né? Esse meu aqui, deixa eu ver que largura que ele tá tendo. Olha, ele tá com 56, então eu consigo fazer uma bainha mais larga. Como aqui eu coloquei essa medida, eu vou achar o meio dessa medida aqui dobrando, ó. Aí, ver quanto que vai dar. Quase 2 centímetros. Um pouquinho menos que 2. Aí eu vou riscar nesse lugar. Esse é um segundo risco, tá vendo? Vou fazer isso dos 2 lados. Vocês vão entender já já por que isso. Então, aqui é 3,5.
e vou achar o meio desse 3,5. Daqui para baixo, olha, se você não quiser riscar de fora a fora a medida de 1 centímetro ali, risca já os 4,5, né, que a gente colocou aqui, ó, até lá em cima. Então, eu pus 1 centímetro aqui, e aqui 1, 2, 3,5. Aqui tem 3,5. Do outro lado também. Então, de fora a fora, 4,5. Vocês vão entender daqui a pouco também por que essa marcação aqui. Isso facilita. Se você não quiser marcar, quiser fazer ele bainha, se tiver prática de ir para a máquina direto, você faz a bainha direto. Aí, gente, ó, eu vou dobrar aqui, vou fazer essa dobra, que aqui é a dobra na metade. Deixa eu só marcar aqui, que essa dobra é na metade. Aqui tá com 4,5. Deixa eu ver onde é a dobra na metade. Dá 2 centímetros aqui, ó. Eu vou marcar esses 2 centímetros aqui. Só no canto, não precisa marcar de fora a fora, não. Aqui. Aí, eu vou dobrar nesses 2 centímetros, ó. Aqui. E aí, eu vou pôr um alfinete aqui. Nós vamos passar uma costura nesse risco aqui, ó. Tá? Não é na medida de 1 centímetro, é naquele que divide a largura da dobra. Tá vendo aqui? Vem aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Se você quiser fazer essa bainha mais estreita, tudo bem, é só dobrar menor e costurar à medida que você definiu. Eu vou passar essa costura aqui, ó, tá? Tanto aqui como ali. Costurei aqui. Agora é assim, ó. O tecido que tá embaixo aqui da dobra, sabe, esse tecido que tá aqui embaixo, eu vou levantar esse tecido aqui, ó, e eu vou vir fazendo um corte abaixo da marcação de 1 centímetro aqui, ó. Abaixo, tá vendo? Dá pra ver que é aqui, ó. Abaixo desse risco. Abaixo que eu falo pra lá. Aí eu venho aqui, ó, e corto. E vou cortar aqui também, ó. Deixando... Cuidado a não cortar esse tecido, né? Você pode até erguer assim, se você quiser, para não cortar a beirada desse tecido. Por que que eu faço isso? Porque como eu vou dobrar, como eu vou fazer esse movimento aqui, ó, e vou levar essa dobra para dentro, se eu deixar todo o tecido lá dentro, ele faz um acúmulo. Então, isso faz com que o tecido fique mais leve aqui. Agora eu vou empurrar para cá, ó. E aí eu venho aqui. Com isso aqui virado, ó, eu vou fazer o quê? A marcação de 1 centímetro, eu vou levar lá. Que é a bainha aqui do lado. E aqui, ó, eu vou erguer e vou levar lá. Então, aquela costura que nós fizemos é a lateralzinha dessa bainha aqui, ó. Tá vendo? Aí fica embutido aqui. E se eu tivesse com aquele tecido lá dentro, ia ficar um acúmulo. Agora, aqui, ó, eu vou dobrar e vou levar lá. E eu sempre começo a dobra do meio pra cá. Nunca daqui pra lá, porque senão ele acaba sobrando aqui. Então, agora eu venho, eu volto aqui e dobro tudo isso pra dentro, ó.
que ela dobra de 1 centímetro ali. Fica aqui em cima. Então, aqui eu tenho a bainha na lateral, que aqui agora eu posso ir direto para a máquina, já virando e levando até lá. Aqui na máquina a gente já vai passar a costura. E do outro lado eu faço aquele mesmo corte. Aqui, ó. Abaixo da costura, ó, do risco. Levanto aqui. Tecido contínuo, levanto aqui e corto todo esse. Com isso, cortar até um pouquinho mais, deixar só a margem de costura aqui. Ó. Então, do tecido contínuo, que eu falo, que é o que tá aqui, ó, a gente faz o corte, que ele vai ficar embaixo disso. Aí eu viro, ó. Agora eu vou passar essa costura aqui de fora a fora. E a costura é passada assim, olha. Eu venho passando a costura desde a borda aqui, bem, ó. Aqui eu paro, vou pra lá e volto. Então, eu prendo essa bainha aqui. Se você quiser fazer a mão aqui, seguir reto, também dá. Eu vou costurar e mostro pra vocês. Ó, ficou acabado, ó, a bainha. Tá vendo? Ó. Ó. E aqui eu fiz a passagem para lá e para cá. Agora é o seguinte, para nós calcularmos quanto que vai de faixa, a gente faz um cálculo assim. O meu paninho, depois de embanhado, ele ficou com 50 centímetros acabado. Então, eu vou cortar a primeira faixa de 5 centímetros de largura por 53, pode ser 1,5 para cada lado, só para a margem de costura. Então, seria 53, vou escrever aqui para vocês verem. O meu pano de copa ficou com 50. Então, eu vou cortar uma faixa, eu vou acrescentar sempre em todas as peças 3 centímetros de costura, tá? 1,5 para cada lado. Aí, a primeira faixa vai medir 5 centímetros por 53. A primeira. A segunda faixa do tecido principal, tá? A segunda faixa vai medir 24 de largura, né? Aqui de largura, por 53 também, que é a faixa que vai abraçar. A faixa que vai fazer a prega, as preguinhas,
essa faixa das pregas, você pode pôr até um bordado inglês, você pode pôr uma cianinha, pode pôr uma renda, o que você quiser nesse encaixe, né? Para prega, a gente calcula assim, ó, a largura do tecido, mais a costura que a gente já colocou lá. Para as pregas, eu sempre coloco 15 centímetros de largura. Por quê? Eu vou fazer 3 pregas com profundidade de 5 centímetros. Então, isso vai dar, para mim, 68 centímetros. A extensão. Eu vou pôr 8 centímetros de largura, porque eu vou fazer uma bainha nesse tecido. Então, eu vou colocar 2 tecidos aqui. Eu vou colocar esse xadrez, que vai ser o tecido principal, e o babadinho, a preguinha, eu vou usar esse daqui. Então, desse eu vou cortar uma faixa de 5 centímetros por 53, a outra de 24 por 53, e desse daqui que vai fazer as pregas, vou cortar 8 de largura por 68 de comprimento. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Então, eu tô aqui com o material, ó. A faixinha de 5 centímetros por 53, isso porque meu pano de copa ficou acabado com 50, 24 por 53, e a faixinha que vai enfeitar 68 por... A minha aqui ficou por 8,5, mas pode ser por 8 também. Bom, o que nós vamos fazer? Eu já dei uma engomadinha no meu tecido para ficar mais fácil para fazer as bainhas. E aqui eu vou fazer uma bainha. Essa bainha, gente, é de meio centímetros. Então, você pode marcar esse meio centímetro e fazer, como pode já dobrar direto na máquina. Então, você vem aqui, ó, e marca esse meio centímetro para você dobrar essa bainha nesse tamanho. Se você tiver já esse treino na máquina de dobrar meio centímetro, você vai direto e dobra esse meio centímetro e faz a bainha. Não precisa fazer uma bainha muito larga, porque nós vamos enfeitar ali, né? Então, não é uma bainha que precisa ser pesada. Então, aqui, ó, eu vou na máquina agora e vou dobrar. Eu dobro uma vez e dobro uma segunda vez. E aqui eu vou fazer a bainha, costurando bem pequenininho aqui, bem na beiradinha. Deixa eu aproximar para vocês verem. Aqui, ó, dobro uma vez e dobra a segunda vez. Tipo bainha de lenço, né? E eu vou passar essa costura aqui bem na beiradinha. Já mostro. A bainha feita, agora a gente vai fazer as pregas. Como a gente faz essas pregas? É assim, ó. Lembra que eu falei que a profundidade das pregas vai ter 5 centímetros? Nós vamos fazer uma prega de 5 centímetros. Então, eu vou marcar 2,5 aqui, que é a metade de 5. Na altura de 2. 2 daqui para lá e 2,5 para cá. Vou marcar a segunda prega. Eu vou dar um espaço de 10 e marco 2,5 depois dessa marca. Aí, marquei desse lado, vou marcar do outro. A abertura tá do lado de lá. Então, vou marcar aqui de novo, só para eu ter a referência. 2, vou dar o espaço de 10 centímetros. E marco a profundidade de 2 e 2,5 de novo. Então, eu tenho 3 pregas marcadas. Uma coisa que é importante observar, quando você for pegar para costurar, por exemplo, aqui, ó, essa primeira tá correto, né? A costura vai ser aqui, daqui a aqui, com retrocesso. Ok. Essa daqui, eu não vou pegar daqui para lá, ó. Se eu fizer isso, eu diminuo o espaço dos 10 centímetros. Eu tenho que pegar de lá para cá, ó. É diferente.
Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Se eu pegar daqui pra cá, eu perco a medida que eu deixei. É daqui pra lá. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, eu tenho aqui 3 pregas com a marcação de 2,5 para ter uma profundidade de 5, ó. Agora eu vou na máquina e vou fazer com retrocesso esse espaço aqui, tanto no começo como na finalização. Costurei as 3 preguinhas, ó. Agora eu vou passá-las. Como? Você vai segurar firme aqui, ó, e vai dobrar para que ela fique igual lá embaixo, ó. Aí eu vou pegar, eu gosto de pegar uma tesoura e fazer assim, ó. Eu seguro a tesoura aqui e abro. Quando eu abro assim, eu consigo deixá-la certinha. Aí eu vou passar ela aqui. Deixar um alfinetinho para até levar no ferro. Faça a mesma coisa com a outra, deixa bem retinho o tecido. E abre aqui. Para ela ficar bem simétrica. Para ela não ficar mais larga de um lado do que do outro, né? Por isso que o retrocesso não pode engrossar. Ele tem que ser um retrocesso bem feito no lugar, para não ficar grossa a costura, né? Eu vou passar ela aqui, ó. Passo tanto no avesso como no direito, ó. Ó, as preguinhas feitas e passadas. Agora eu vou pegar o tecido que vai compor com ela. Ó, depois que as pregas estão feitas, o tecido ficou em 53. Da mesma forma que tá o tecido que vai receber ela. Vocês vão fazer assim, ó. Eu não preciso achar o meio do tecido, porque ela tá do mesmo tamanho do tecido, mas se o teu tecido tiver maior, ache o meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar alfinete. Isso porque eu já vou fazer o sanduichinho, já vou pregar os 3 juntos, né? Com isso alfinetado, eu venho e coloco essa faixa aqui em cima, ó. Vou costurar uma na outra. Então, aqui, ó, eu vou unir todas. Então, eu vou colocar essa e vou costurar aqui, vou passar essa costura. Se você não tiver prática de fazer as 3 juntas e sair do lugar essa, faz uma costura de segurança nessa primeiro e depois coloca essa num pé de máquina. Eu vou costurar tudo ao mesmo tempo aqui. Costurei, ó. Agora eu vou no ferro e vou passar isso aqui, ó. Pronto, ó, passei. Agora nós vamos colocar no pano de copa. Existe pelo menos 3 formas de fazer a técnica do rolo aqui nesse pano. Eu posso fazer a técnica do rolo e costurar tudo aqui embaixo, ó. Deixa eu abrir um pouquinho mais a imagem para vocês verem. Posso costurar a técnica do rolo e deixar todo aqui em cima, aí eu teria
um trabalho menor, né? Faz de conta que aí eu não precisaria todo esse de tecido, teria só colocar tudo em cima, é outra técnica do rolo, que aí teria uma costura aqui e outra aqui. A que eu vou fazer, eu quero um pouco do tecido em cima do pano de copa e o restante atrás. Quer ver? Eu quero que esse pano fique uns 5 centímetros para cima da beirada aqui. Deixa eu fazer uma leitura aqui, ó. Uns 5 centímetros vai dar. Aí, eu vou... Eu acho que isso vai dar. Então, se eu for subir 5 centímetros, eu vou marcar 5 centímetros aqui no meu tecido. Ó. Cinco centímetros aqui. E também vou achar o meio dele, porque aqui eu vou precisar disso. Ok. Aí, qual vai ser a primeira costura a ser feita? Essa daqui. Então, eu vou achar. Aí, a peça que vai ser costurada ali é a parte da prega. Então, aqui, ó, eu vou costurar desse jeito, né? Então, eu vou virar pro lado de cá e vou encaixar aqui em cima, ó. Aqui vai ser a primeira costura. Eu vou na máquina e vou passar essa costura aqui. Ó, passei a costura ali, ó. Agora eu vou virar pro avesso, ó. Faça esse movimento sempre, não vire ao contrário, tá? Aí eu vou enrolar aqui, ó. Por isso que chama técnica do rolo. Aí eu vou levar esse tecido lá para baixo. É bom ter a marca do meio aqui também, para não ficar torcido o seu pano. E agora eu vou passar essa segunda costura aqui embaixo. Aí, vou passar essa costura aqui agora. Com a costura feita, você puxa para fora aqui, ó. Você vai trazer o tecido do pano de copa todo para fora, ó. E aí você tem a borda costurada. Aqui, vocês vão observar, que tem uma parte que ficou em cima do pano, ó. Tá vendo? A primeira costura tá ali, ó. E a outra que tá aqui embaixo. Qual o objetivo dessa técnica? Às vezes você tem um pano de copa que ele é curtinho e você quer colocar toda a composição, mas não tem, se você deixar todo o tecido para fora vai ficar muito grande, então você pode jogar um pouco para dentro do pano e um pouco para fora. Então você cria essa possibilidade. Eu vou passar aqui e já mostro para vocês o acabamento. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou virar ele aqui e vou riscar nessa parte que tá sobrando já só 1 centímetro, que é o ideal para a gente virar. Eu deixo a régua rente ao meu pano de copa, a última costura que foi feita, aí vejo aqui embaixo se tá retinho também, aí tiro a sobrinha de tecido. E aqui eu vou riscar, beirando o paninho, a dobra, tanto para cá, como pro avesso. Dobro aqui, dobro no direito e marco no direito e marco no avesso. Ó. E vou riscar aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Desse lado aqui eu vou tirar, deixar 1 centímetro. Marco também, risco também com a caneta. E aqui também.
Aí agora eu vou dobrar isso pra dentro. Aqui, ó, eu trago esse tecidinho aqui. Vai lá do outro lado e faz também aqui, ó. Como tem a preguinha, a gente tem que tomar cuidado para não repuxar. Você pode fazer esse fechamento à mão, como pode fazer na máquina, né? Aqui, ó. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, dobrei aqui, dobrei lá. Agora eu vou lá e vou rebater uma costura bem na beiradinha aqui. Aí eu ponho aqui um pé de máquina e posso fazer mais uma costura aqui, que vai ficar tudo em cima do pano de copa. Pronto, ó. Costurinha feita, rebati aqui e aqui. E aí você ficou com o seu pano de copa pronto, ó.